Olá você que acompanha o Bahia Notícias, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast A Bahia Quer o Quê? Hoje nós vamos conversar com Vanderlei Soares, jornalista, assessor de imprensa, radialista, com muitos anos de atividade na comunicação. Vanderlei hoje está também na FM 96.3 digital lá em Alagoinhas e também no Gazeta dos Municípios, que funciona tanto no formato impresso como no formato digital. A gente vai falar do território do Agreste Baiano e litoral também, onde tem ali 598,8 mil habitantes, correspondente a 4% da população baiana. E essa região, que abriga 20 municípios, também tem 401 mil eleitores, que corresponde a 3,9% do eleitorado apto a votar no nosso estado. Vanderlei Soares também escritor, não é isso? Enfim, começou aqui na Rádio Celso, em Salvador, teve passagens pela Rádio Sociedade, também atuou na TV Bandeirantes, ou seja, ele tem um currículo muito extenso e vai bater um papo com a gente sobre esse território super importante. Primeiro, Vanderlei, muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, é uma satisfação enorme estar falando com vocês e falando com a Bahia, falando com o Brasil e falando com o mundo, né? Quando a gente publica alguma coisa na internet, a gente é visto no mundo inteiro por pessoas que são ligadas ao Brasil, ao nosso estado, ao nosso município e que acompanham a nossa jornada através das redes sociais. Muito bacana estar com vocês, fiquem à vontade, já estou aqui há 29 anos em Alagoinhas, conheço bastante a realidade, as diversas mudanças que ocorreram, não só no município, mas também na região Litoral Norte e Agreste da Bahia. Vanderlei, primeiro eu queria que você nos desse um panorama aí sobre a educação em Alagoinhas e nessa região. A educação de Alagoinhas e da região não difere muito do restante da educação do modelo que é gerido pelo estado da Bahia. Infelizmente, o IDEB estadual não é dos melhores e Alagoinhas está nesse mesmo patamar. Infelizmente, não houve avanço na educação nos últimos tempos, mas nós temos uma estrutura ampla de colégios estaduais, colégios municipais, nós temos aqui faculdades, nós temos universidades públicas como a UNEB, temos muitas escolas em EAD ligadas a muitas universidades renomadas pelo estado, pelo Brasil, mas, infelizmente, os números da educação não refletem a necessidade do crescimento, do desenvolvimento que a Alagoinhas registrou nos últimos 25 anos, quando ela começou a se projetar no mercado nacional e talvez até internacional, por ter hoje empresas americanas, asiáticas, empresas europeias do ramo de cervejarias, de cervejas e refrigerantes e água mineral. A educação pública, infelizmente, ainda não é aquela ideal, não é aquela adequada. Acompanha o mesmo índice de desenvolvimento da educação básica que é registrado nos demais municípios da Bahia. É um IDEB muito baixo, mas o Estado vem tentando melhorar esses números. O município também já implantou aqui alguns sistemas, como a biblioteca ambulante, bate-papo com escritores, com jornalistas, com ambientalistas, no sentido de aumentar o interesse da juventude pela leitura, pela melhoria da qualidade de vida e pelo aprendizado, que é uma coisa super importante para o crescimento do cidadão. Ô Vanderlei, quais são as grandes reclamações aí? Olha, os profissionais de educação, hoje, eles estão com uma pauta muito centrada na questão do pagamento do Fundef, né? Eles estão, inclusive, fizeram mobilizações recentes aqui no sentido de deflagrar uma greve, mas eles têm dificuldades de locomoção, eles têm dificuldades as salas de aulas, infelizmente, do governo do estado ainda não são equipadas com equipamentos modernos que possam
facilitar para o professor dar uma aula de acordo com o que é feito hoje nas escolas particulares. Os alunos se queixam também que não tem internet para continuar esse estudo na sua casa, para continuar o aprendizado, a pesquisa, e o professor se queixa exatamente da falta de estrutura que as escolas não têm, não possuem, para dar uma educação adequada para a melhoria futura desse IDEB, que a gente espera que seja uma pauta. Eu tenho acompanhado os debates dos candidatos e as propostas de todos eles falam na melhoria do IDEB, mas não mexem no cerne, não mexem naquilo que é vital, que é melhorar, é capacitar o professor, é mobilizar o professor para que ele seja um entusiasta da educação. Não basta apenas nós termos boas escolas, boas estruturas, se o professor estiver desanimado, estiver desqualificado para ofertar uma educação de qualidade para o alunado. O Vanderlei, tem uma coisa aí que é preciso também deixar bem claro, né? Ou seja, houve autorização do piso nacional do magistério, né, de 33,24, mas quem paga esse valor são as prefeituras, né? E na região aí, apesar de Alagoinhas ser uma cidade com a capacidade financeira maior do que as outras, até pelo tamanho e por abrigar indústrias, ter um parque produtivo mais pujante, a realidade é realidade de prefeituras bem pobres, né? E no final das contas, quem paga, né, o piso, quem paga o salário são as prefeituras. Como é que está esse debate aí? Porque é preciso saber de onde tirar, né, também esse recurso para poder pagar os profissionais. Alagoinhas tem condições de pagar. Alagoinhas arrecada mais de 450 milhões ao ano. Esse ano deve superar a casa dos 500 milhões. Alagoinhas tem. Mas se você for partir aqui para cidades que dependem quase que exclusivamente do repasse estadual e do repasse federal, essas cidades, como Aramari, como Ouriçangas, como Irará, como Entre Rios e como Itanagra, Pedrão, essas cidades não têm capacidade, não têm renda própria para tirar recursos para destinar para acrescentar esses 33% ao professorado. Alagoinhas já paga o piso nacional, mas esses pequenos municípios daqui da região não têm a mínima condição. Tirando Araçai, tirando Pojuca, Catu, Teodoro Sampaio, Terra Nova, são cidades que não dependem exclusivamente de repasse federal, porque tem produção de petróleo, tem produção agropecuária e tem outras fontes como o mercado e outras têm até turismo. E indústria, como Pojuca, Catu, ainda tem muitas indústrias, tanto ligadas ao ramo de petróleo quanto ligadas à área de mineração. Mas cidades como Aramari, Ouriçangas, Pedrão, Entre Rios, embora tenha também produção de petróleo, Cardeal da Silva, Itanagra, que era uma cidade esquecida, ficava no meio aqui da Mata Atlântica e, de repente, com a inauguração agora que o governo fez há cerca de 3 meses atrás, tirou essa cidade do isolamento. Ela deu uma melhorada, mas é uma cidade que depende quase que exclusivamente do comércio local e do repasse do governo estadual e do governo federal. Essas pequenas cidades não têm condições de aportar recursos para fazer frente ao cumprimento do que diz esse projeto que determina que os professores tenham um piso acima de R$ 4.000. Então dá para ver aí que há necessidade da criação de outros fundos, né, principalmente para essas cidades mais vulneráveis. Essas cidades são extremamente vulneráveis, a renda delas é muito baixa e elas não têm como crescer. Elas não têm fonte de geração de emprego e renda. Algumas até tentam, mas não conseguem. E aí cidades polos como Alagoinhas, Juazeiro e as cidades que ficam no seu entorno, Barreiras e a cidade, embora a região de Barreiras seja um pouco mais rica, que vem crescendo com a produção agropecuária, mas Alagoinhas centraliza muitas fábricas, enquanto cidades pequenas, como Aramari, Ouriçangas e outras que eu já citei, não têm outras fontes de rendas, senão
os recursos que já são repassados pelo governo do Estado e pelo governo federal, de acordo com a população de cada um. Vanderlei, vamos entrar agora em outro assunto também que eu acredito que você, como comunicador, jornalista e uma pessoa muito atenta ao que ocorre no município, também deve estar esperando ser abordado, que é a questão da segurança pública. A gente, avaliando os dados aqui disponíveis, nós vemos que o território do Agreste e Litoral Norte, ele está tendo uma taxa de homicídios, de mortes violentas, superior à taxa do Estado. A Bahia figura entre os estados com mais mortes, né? Inclusive, no ano passado, foi o estado com mais mortes absolutas, foram 5.099, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Teve a quinta taxa de homicídios mais alta do país. E nós percebemos, através da curva, né, disponível pela Secretaria de Planejamento, que a partir de 2013 há um aumento do número de mortes comparado à taxa do Estado. E hoje a taxa do território de identidade aí é de 39,6 por 100 mil contra 36,3 por 100 mil do Estado. Eu queria saber de você o que é que explica esses dados aí sobre violência no território. Alagoinhas já esteve entre a segunda a 50 cidades mais violentas do estado. Hoje nós temos um 4º batalhão, uma polícia civil e o apoio da Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal, que vem atuando fortemente no sentido de coibir o aumento da violência no município, mas infelizmente é a realidade do estado. A Bahia tem hoje 4 das 10 maiores cidades com índice de violência acima de 39 por 100 mil habitantes. Podemos citar, entre essas 5, Simões Filho, Lauro de Freitas, Camaçari e Feira de Santana. São as 4 cidades entre as 10, e Alagoinhas está entre as 50. Já esteve entre as 20, hoje vem diminuindo muito, embora esse número tenha aumentado, porque cidades no entorno também tiveram um grau, um nível de violência muito grande, mas a cidade de Alagoinhas, felizmente, ainda não registra esse número de letalidade, de morte por arma de fogo, mas ainda é muito alto. A gente queria que fosse 10 por cada 100 mil, 15 por cada 100 mil, ou 0. O ideal é que não tenhamos violência, principalmente letalidade, mas nós vivemos num país onde o negro vive na favela, o negro vive desempregado, ainda é tratado como escravo, onde há um domínio, infelizmente. E esse aqui não é discurso político, não é discurso ideológico. O que eu digo é o que eu vi no debate ontem, foi algo assim extremamente estarrecedor, que pouca gente trouxe números reais sobre a realidade da Bahia. O que eu percebi ontem Vanderlei, só para situar o nosso espectador, o debate que você fala é o debate da TV Bahia, ocorrido nessa terça-feira 27, não é isso? Isso, exatamente. Não trouxeram assim um diagnóstico. Parece que os candidatos não conhecem, ou se conhecem, não falam verdadeiramente o que podem fazer para diminuir a violência, já que a questão da segurança pública é uma responsabilidade do Estado, ou seja, é o Estado da Bahia que tem que dar o amparo, mas não basta encher de viaturas. Aqui nós temos 22 viaturas no 4º Batalhão da Polícia Militar. A polícia está atuando, está atuante. São mais de 1.000 policiais aqui em Alagoinhas. Mas não adianta ter só aparato, força policial. A gente tem que mexer na estrutura social da cidade. A gente tem que gerar emprego e renda. A gente tem que melhorar o IDEB, tem que melhorar a educação, tem que capacitar pessoas para as fábricas, para que não venham ficar apenas no chão de fábrica e que esses empregos em níveis melhores não sejam contemplados para pessoas que têm melhor formação e que elas vêm de fora. Aqui, infelizmente, nós temos 10 indústrias e a maioria do trabalhador daqui
não chega, não passa de coordenação. A gente precisa ter profissionais que cheguem à direção, à supervisão, para que eles possam ajudar o nosso Estado a diminuir, a gerar mais emprego e renda e diminuir, consequentemente, o desemprego. Mas é claro que a violência não está ligada só a essa questão policial, e a questão econômica tem uma série de fatores que a Bahia toda sabe quais são esses fatores que precisam ser melhorados para que esses índices de letalidade, de mortalidade que a Bahia tem, e que é triste, ter 4 das 10 cidades mais violentas do país, é muito triste, e ontem isso não foi colocado no debate. Lamentavelmente, eles não conhecem a realidade da Bahia. Alguns conhecem detalhado, de forma muito pequena, muito apequenada, passando e sem detalhamento. Não basta pegar um relatório de dados estatísticos, como você está dando aí para mim agora, sobre o número de letalidades, e dizer, não, vamos fazer um enfrentamento da segurança pública, vamos colocar mais policiamento. Não basta isso. A gente precisa ter escolas em regime integral. Esse aluno tem que estar do 1º ao 3º ano, permanecendo na escola, das 8 da manhã até as 18 horas, tendo refeição... Toda uma pauta convergente, né, Vanderlei? Ou seja, exige várias ações de várias secretarias e setores. Agora eu queria ver contigo sobre a região também, mas principalmente saindo de Alagoinhas e já perto da divisa de Sergipe. Houve um tempo que a gente recebia muita reclamação, inclusive de autoridades, sobre o problema do roubo de cargas, né, na BR-101 e sobre a falta de fiscalização. Esse problema ainda é crônico, né, esse problema da fiscalização e do policiamento ostensivo nas estradas aí da região? É crônico, inclusive eu divulgo sempre aqui que Alagoinhas, o trecho aqui da BR-101, que está em expansão, está em duplicação, ele tem um trecho que é entre a cidade de Pedrão e a cidade de Alagoinhas, mais especificamente aqui, num trecho, fica a cerca de 5 quilômetros da cidade, é um dos trechos mais vulneráveis, onde acontece o maior número de assaltos a ônibus, caminhões e carretas que trafegam pela BR-101. Está entre os 10 lugares mais perigosos da BR-101. Então, o volume de roubo de carga é muito grande. A gente tem um posto da Polícia Rodoviária Federal, que fica aqui a cerca de 4 quilômetros do centro da cidade, às margens da BR-101, no sentido entre Rios e Aracaju. Mas, infelizmente, esse trecho aqui, entre Feira de Santana, passando pela BR-324, acessando a BR-101, até chegar no estado de Sergipe, há um volume muito grande de assaltos. Com a duplicação e a melhoria do tráfego, o tráfego vai ser mais intenso, embora os radares limitem essa velocidade, talvez haja uma diminuição da velocidade, porque certamente o governo federal venha colocar e instalar mais postos rodoviários federais e aumentar, e provavelmente nós teremos aqui estradas pedagiadas. Talvez nas estradas pedagiadas tenham mais vigilância, mais segurança, mais câmeras, e talvez haja uma diminuição do volume, do número de assaltos de veículos que trafegam pela BR-101. Ô Vanderlei, saindo um pouco aí da questão da segurança pública, mas entrando na questão da saúde, nós temos aí na região o Hospital Regional Dantas Bião, um hospital já de décadas, né, de atuação, mas que recentemente tem sido alvo, né, de muitas queixas, né? Inclusive em abril a secretária de saúde esteve aí no hospital e conversou junto com a direção do hospital e de representantes da sociedade civil sobre o problema aí da queixa de faltas de cirurgias eletivas, né, de UTI pediátrica. Eu queria saber como é que está a situação desse hospital e se alguma coisa já foi encaminhada. Olha, lamentavelmente, essa situação não é de agora. É um hospital de mais de 60 anos. Só para que você tenha uma ideia, num raio de 500 quilômetros daqui, de Alagoinhas, é o único hospital e não foi construído pelo poder público. Esse hospital foi criado pelo médico Dantas Bião e doado ao município
na década de 60, quando ele já estava bem velhinho, e o município doou para o Estado. Ou seja, o Estado não tem um hospital entre Salvador e Alagoinhas, e a divisa com o Estado de Sergipe, não tem um hospital público. Não construiu um hospital público. Nós temos uma policlínica, mas a policlínica é apenas para exames especializados, com agendamentos prévios, e mesmo assim é uma gestão complicada. Mas hospital público nós não temos. Nós temos um que foi doado por uma pessoa física ao Estado, que adotou esse hospital, levou 2 anos para ampliar e mesmo assim não conseguiu dotá-lo de capacidade para o enfrentamento das necessidades de uma população que beira 500 mil habitantes. Já tem algum projeto, Vanderlei, assim, da criação desse hospital? Mas o governo anunciou, durante a inauguração da ampliação, que vai construir um moderno hospital para atender a essas 500 mil pessoas, desses 23 municípios da microrregião de Alagoinhas, que vai até a divisa com o estado de Sergipe, Catu, Pojuca, Teodoro Sampaio e por aí. O município até que diminuiu um pouco o volume de queixas, porque o prefeito atual, Joaquim Neto, construiu um centro cirúrgico para cirurgias eletivas. E hoje ele realiza cerca de 25 a 40 cirurgias eletivas, coisas que quem fazia era o Hospital Dantas Bião. Hoje não faz mais, é apenas um hospital de emergência, mas não tem jeito. O povo é como aí o Hospital Geral do Estado. O povo sente uma dor na barriga, sente uma dor da cabeça, pressão alta, não tem uma UPA adequada, não tem uma UBS, que é a Unidade Básica de Saúde, funcionando à noite. As pessoas recorrem, lamentavelmente, para o Hospital Dantas Bião, a exemplo do que acontece em Salvador. Se não tem uma UPA funcionando à noite, vai para o Hospital Geral do Estado. E nessas cidades menores, Vanderlei, como é a saúde nesses municípios? Esses municípios, eles têm pequenos hospitais municipais, mas conveniados pelo SUS e tal, mas com uma capacidade de atendimento, de realização de cirurgias de média ou pequena complexidade muito baixa. Então, as pessoas recorrem, lamentavelmente, quando em situações graves, acidente vascular, derrame, AVC, recorrem ao Hospital Geral Dantas Bião, que é o único hospital no raio de 500 quilômetros entre Salvador e divisa com Sergipe, é o único hospital. Os outros municípios possuem essas pequenas unidades construídas pelos próprios municípios e mantidas através de convênio com o SUS e com o governo do Estado, mas a capacidade de atendimento e de solução a graves demandas, né, como AVC, como derrames, como problemas cardíacos, como acidentados, recorrem ou ao Hospital Geral ou ao Dantas Bião, que não tem capacidade de atendimento dessa população como um todo. Ou seja, precisa da criação de novas unidades básicas de saúde e de um novo hospital ou de uma ampliação mais, vamos dizer assim, mais robusta do Hospital Regional Dantas Bião. Alagoinhas precisa ganhar, Alagoinhas e região precisam ganhar. O município está construindo, já tem uma UPA, já tem 28 unidades básicas de saúde e postos PSFs, está construindo, está em fase de conclusão do Hospital Materno Infantil. Alagoinhas também não tinha uma maternidade própria. A maternidade daqui, que atende a quase 20 municípios na microrregião agreste e litoral da Bahia, ela é da Santa Casa de Misericórdia, que foi cedida ao município. O município transformou esse espaço numa maternidade que já é usada há quase 50 anos, fica no centro da cidade e não comporta. O município, há 6 meses atrás, através de emendas de deputados, de aporte do governo do Estado e recursos próprios do município, está construindo um hospital materno infantil que vai atender a parturiente e também ao neonatal. E vai ter 2 centros cirúrgicos
neonatal para que possam dar atenção, porque se uma mãe tiver qualquer problema de pressão ou tiver qualquer problema, um AVC durante um parto, a maternidade daqui tem que transferir essa parturiente ou para o Hospital Geral Dantas Vião, ou para o HGE, ou para o Hospital de Feira de Santana, a depender da regulação. É outro problema crônico que percebe na Bahia toda, essa questão da regulação. Até essa pessoa passar pela regulação, ser atendida e ter o seu problema corrigido, né, é uma espera muito grande. Então, o povo da Bahia, infelizmente, sofre muito com a questão da saúde, e Alagoinhas não passa ao largo dessa situação. Ô, Vanderlei, nas nossas entrevistas eu gosto sempre de dar dados a respeito do PIB, que é o Produto Interno Bruto, né? Ou seja, o que o território, né, produziu em nível de mercadorias e serviços durante um tempo. E o PIB do território de identidade aí de Alagoinhas é 9,8 bi, né? Esse é o PIB de 2019, é o último PIB divulgado, e que dá o PIB per capita, o PIB por pessoa, de 16,5 mil, que dá aí 1.375 mensais, portanto maior do que o salário mínimo, que hoje está em 1.212. Nós sabemos que a Alagoinhas ela concentra praticamente metade do PIB, 43,4% do PIB do território, de 20 municípios. Aí nós sabemos que tem um potencial muito grande, né? Ou seja, cervejarias, tem o petróleo também, que foi descoberto aí desde os anos 60. Eu queria saber como é que essa riqueza é distribuída aí em Alagoinhas e como é que está a questão do emprego na região. Olha, Alagoinhas já passou por diversos ciclos de desenvolvimento econômico, né? Aqui nós temos a ferrovia, que chegou antes mesmo da cidade. A ferrovia começou a ser implantada aqui no ano de 1839 e a cidade nasceu em 1853. A ferrovia foi inaugurada em 1860. De lá para cá, a cidade passou por diversos ciclos de desenvolvimento, como a laranja, como o fumo, o amendoim, o petróleo, que ainda tem, né, foi descoberto em 1960, é a segunda maior bacia, só perde para a bacia de São Francisco do Conde e Madre de Deus, é a segunda maior bacia, e nós temos, de 25 anos para cá, desde a implantação da extinta Skin Cariol, nós temos uma outra vertente de industrialização no município, que é a indústria de cervejas e refrigerantes e água mineral. Então, dos últimos 25 anos para cá, a cidade saltou de uma arrecadação mensal de 895 mil para aproximadamente 15 milhões mês. Então, 15 milhões, é um pouco mais do que 15 milhões a arrecadação mensal do município, não me recordo agora, você deve estar com esses números aí, mas o município tem aqui o Senai, tem o Senac, tem o SESC, que são os formadores de profissionais para essa cadeia produtiva que gera essas demandas de emprego na indústria. Infelizmente, nem todos têm acesso. Por que não tem acesso? Porque quase todos os cursos do Senac e Senai são pagos. Nem todos os cursos de Senai e Senac são gratuitos. Volta e meia, ela oferece um curso gratuito e essas vagas são preenchidas imediatamente. E essas empresas, elas pegam esses profissionais que vem do Senai, do Senac, do SESC, para o chão da fábrica, mas a gente precisa, Alagoinhas hoje não tem, embora tenha Heineken e Itaipava, vou aproveitar e fazer logo o lobby aí, embora não patrocine nada na imprensa local, absolutamente nada. A título de informação é importante. Ela não patrocina. Eu já tive aqui a Skin Cariol, antes de inaugurar, ela já me patrocinava no jornal. Mas hoje a Heineken não participa de absolutamente nada. A cidade tem lagoas, tem projetos aqui, o nome da cidade é Alagoinhas, advém exatamente de Lagoinhas, mas as empresas já foram convidadas e elas não participam da vida da cidade.
ficam com aquela coisinha de distribuir uma cestazinha básica aqui e acolá no final do ano e mais nada. Mas elas são responsáveis por cerca de 60% do PIB do município. O outro restante é comércio e serviços. E a cidade de Alagoinhas também possui uma grande capacidade de hospedaria, porque nós temos aqui, além das fábricas, nós temos ainda uma produção de petróleo muito grande, mesmo com a ausência paulatina da Petrobras, que cada dia vende um poço maduro, cada dia se distancia mais da região. Recentemente aqui a prefeitura inaugurou uma praça, é a praça mais moderna da cidade, a Praça dos Esportes, já foi inclusive noticiada pelo Bahia Notícias e pelo Gazeta dos Municípios, num terreno que pertencia à Petrobras. E há cerca de 40 anos atrás, a Petrobras começou a diminuir a presença nos municípios. Era assim em Catu, era assim em Pojuca, era assim em Alagoinhas, Entre Rios, em Esplanada, em todos esses municípios, a Petrobras tinha escritório. Ela foi centralizando tudo, por isso que houve aquele inchaço no Itaigara de construir prédios, construir mais prédios, para centralizar tudo da Petrobras. E os municípios não têm mais absolutamente nada. Ou seja, a empresa está deixando de ser estratégica mesmo, né? E tem gente ainda acha que a Petrobras tem que ser entregue, né? Aqui a cidade de Alagoinhas possui o maior número de petroleiros do estado da Bahia, né? E o maior número de profissionais do polo fora de Salvador e região metropolitana. Aqui ainda tem muita gente que trabalha no polo petroquímico de Camaçari, mas ainda tem muita gente no petróleo. Mas, infelizmente, elas saem de um salário de 10 mil para 1.200, 1.500, 1.800. É o que pagam as empresas que compraram os campos maduros da Petrobras. Então, a economia do município é forte, é pujante, cresceu muito nos últimos 25 anos, saiu de um PIB per capita de meio salário mínimo para quase 2 salários mínimos. É uma cidade que tem pujança, tem força, tem riqueza, mas precisa melhorar nos aspectos sociais, e isso não cabe apenas ao município, mas ao governo federal com seus programas sociais, com suas políticas públicas, cabe ao governo do estado criando escolas em regime integral, cabe às indústrias gerar mais cargos, mais funções para as pessoas daqui, não apenas no chão de fábrica, para aqueles carregadores de casco de cerveja ou caixas de papelão, mas também para aquelas pessoas em cargos diretivos, em cargo de coordenação, em cargo de força, e que o Senai, o Senac, o Sesc possam oferecer mais cursos gratuitos. Aí você me pergunta, Vanderlei, com tanta fábrica de refrigerantes e cerveja em Alagoinhas, tem alguma universidade que oferece um curso voltado para a indústria de cervejaria? Eu lhe respondo, não tem. Por isso que o Senai, o Sesc e o Senac formam bons profissionais, mas, infelizmente, eles ainda vão para o chão da fábrica, lamentavelmente. Mas o ciclo de desenvolvimento do município, eu acho que ele chegou ao seu ápice. A Alagoinhas deve arrecadar esse ano cerca de 12% a 15% acima do que foi previsto a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano passado, quer dizer, prevista para 2022, deve fechar em torno de 500 milhões de reais de faturamento. As indústrias aqui instaladas de cervejaria, de água mineral, você deve tomar aí água mineral da LOA, da ISM, Indústria São Miguel, a peruana, ou deve tomar a Skin Cariol, a água Skin Cariol, que ainda mantém esse nome porque tem uma qualidade. Nós temos aqui o aquífero São Sebastião, que ele nasce aí na cidade de Madre de Deus e vai até perto da divisa com Sergipe, chegando até Tucano, onde tem aquelas águas termais e tal. Enfim, é uma cidade rica, mas que ainda precisa melhorar em diversos aspectos para que a gente possa dizer, não, hoje nós temos qualidade de vida, nós temos condições de deixar de ser o que a gente já fora no passado, que Alagoinhas era uma cidade dormitório. Há 25 anos atrás, Alagoinhas era considerada uma cidade dormitório. Por quê? Porque os petroleiros saíam daqui, iam para Macaé, iam para Volta Redonda, iam para Campos,
iam para a Madre de Deus, ficavam lá 15, 30, 45 dias e voltavam para a cidade apenas para dormir. Ou então iam para a Ferbasa, em Pojuca, ia para o Polo Petroquímico de Camaçari, ia para qualquer outra cidade e vinha dormir aqui à noite. A cidade perdeu esse aspecto de dormitório, mas ampliou a sua capacidade hoteleira. Hoje nós temos aqui a Rede Ibis, a Rede Plaza, nós temos hotéis aqui que pouquíssimas cidades de grande porte, e eu conheço o interior da Bahia, não possui. E eu digo mais, essa rede hoteleira ela é quase toda ocupada pela presença dessas indústrias aqui e pela presença de pessoas que vêm visitar. Alagoinhas não tem aspectos turísticos. Alagoinhas, o que tem de Apesar de aqui, ser tombada, né? parte do seu acervo, do seu patrimônio, como a igreja inacabada de Alagoinhas Velha, tombada e tombaram mesmo, porque é o lugar mais antigo da cidade, é o marco zero da cidade, e está do mesmo jeitinho que o padre que construiu, junto com os escravos da época, deixou. Não fizeram mais nada, fizeram uma encostazinha para proteger, para ela não terminar de cair. E nós temos aqui a estação, uma das estações de trem mais antigas do Brasil, que é a Estação São Francisco, que é uma coisa linda. É uma réplica. Esse potencial é bem explorado aí, Vanderlei? Esse potencial não é explorado. Não é explorado, porque nós temos aqui lagoas, a exemplo do que Feira de Santana está fazendo, né, com o governo do estado restaurando as lagoas, o município restaurando e fazendo pista de Cooper, de ciclismo, barzinhos, lanchonetes, criando no entorno no entorno dessas lagoas, pontos de visitação para você ver o pôr do sol. Aqui em Alagoinhas, infelizmente, nós temos 5 lagoas. Mas voltando ao assunto da ferrovia, essa é uma das estações mais bonitas do Brasil. E se você puxar aí no Google, você vai ver Estação São Francisco. É a mesma estação de Londres. Foi construída pelos ingleses. Trouxeram o mesmo material de Londres e o mesmo engenheiro que fez a estação de Londres é o mesmo engenheiro que fez. E ela é igualzinha à estação de Londres. Se você colocar as duas aí e dividir a tela, você vai ver que elas são muito semelhantes. Lamentavelmente, a de Londres, pela cultura europeia, é preservada. A nossa aqui está caindo aos pedaços. E com a entrega, a entrega do patrimônio ferroviário à VLI, à FCA, ela diz, alguns assessores da VLI, da FCA, antiga FCA, dizem que esse patrimônio não pertence, mas está dentro do complexo ferroviário, mas essas estações não podem sofrer nenhum tipo de alteração. Como é que está o transporte ferroviário aí? Essa ferrovia está funcionando bem? Como é que está a situação? O transporte ferroviário hoje é limitado. Ele faz apenas algumas poucas linhas que ligam Juazeiro, Aracaju e também a Salvador, ao Porto de Salvador, mas com pouquíssimas viagens. Antigamente aqui nós tínhamos a Maria Fumaça, a ferrovia através Mas ainda passa por Alagoinhas, né? Ainda passa por Alagoinhas, né? Corta o centro da cidade, mas infelizmente a realidade que o povo queria aqui, houve promessa inclusive de trazer o metrô até Alagoinhas, ou então o BRT até Alagoinhas, mas até o momento isso, a exemplo da ponte que liga Salvador à ilha de Taparica, ainda não saiu do papel. Então, se você colocar aí, e vocês têm a foto que vocês já publicaram, a foto da Estação Londrina e a Estação São Francisco de Alagoinhas, você vai ver a semelhança entre elas no passado. No presente, você vê ruínas, a daqui. E a de lá, você vê uma estação completamente reformada, funcionando adequadamente, porque o transporte ferroviário, o transporte de metrô e de trem, na Europa, é outra realidade. Aqui no Brasil, lamentavelmente, é sucata. Vanderlei, nós estamos nos aproximando do final da nossa conversa. Eu queria saber de você se há outras reclamações e demandas aí do território que você queira também tocar. Olha, as queixas aqui são enormes, né? E o governo tem muitos representantes aqui no município e no território,
mas nós precisamos, e o governo federal está fazendo a duplicação da BR-101, deu uma parada em função da retenção de recursos. Nós precisamos da melhoria na agricultura familiar, mais investimento na agricultura familiar. Nós precisamos também de uma universidade própria, e não adianta, tem governo aí dizendo que vai implantar uma universidade em cada macro ou micro-região, não tem recurso para isso. Quando ele tiver acesso às contas do Estado, vai dizer, o Estado não tem condições. Ou monta departamentos, como a UNEB é aqui, é um mero departamento, não é uma universidade, como é o EFES, em Feira de Santana, que tem autonomia financeira, gerencial e administrativa. Então, tem que investir maciçamente na educação pública, tem que investir na agricultura, no comércio, na indústria e na formação, na qualificação dos trabalhadores para esse novo momento que a gente avizinha, que é o momento da tecnologia. Nós estamos aí com o carro elétrico batendo na nossa porta e os jovens precisam estar antenados, ligados nesse aspecto, formando novas cadeias produtivas, novas cadeias de formação de profissionais para que eles possam estar gerindo esse processo e contribuindo com esse processo. Nós temos aqui também uma outra demanda importante do mercado econômico do município, que nós temos aqui a maior plantação de eucalipto do estado, e é aquele eucalipto que não é utilizado essencialmente para produção de celulose. Ele é destinado a cremes, a shampoos, quando você come qualquer coisa numa lanchonete, o ketchup, mostarda. Ele é voltado para alimentação, para cosmética e dentre outros itens. Então, nós temos aqui a Bracel, que é Bahia Celulose, que é grande concorrente da Veracel Celulose, que fica lá instalada no extremo sul da Bahia, na região de Mucuri, Teixeira de Freitas, Porto Seguro, cidade que eu morei, lá em Eunápolis, em 1977, quando esse processo estava se iniciando. Aqui também houve o início no final da década de 70, e agora nós temos uma área de produção de celulose aqui muito grande, e que 95% dessa celulose é tipo exportação, e grande parte também é consumida pelas indústrias do ramo de cosméticos e alimentos aqui no Brasil. Vanderlei Soares, muito obrigado por nos dar aí um panorama do município de Alagoinhas, de toda a região do Agreste e Litoral Norte. Através de vocês a gente ficou sabendo aí das carências do município, também história dessa cidade, e torcer, né, para que os novos governantes eleitos agora em 2 de outubro, ou talvez, né, no segundo turno, consigam resolver essas pendências aí da região. Muito obrigado, Vanderlei, por participar com a gente aqui do nosso podcast. Eu é que agradeço, eu também divulgo muitas notícias do Bahia Notícias, às vezes até uma notícia de Alagoinhas, que chega primeiro a vocês do que a gente aqui. As pessoas já têm hábito de mandar para o Bahia Notícias. Não, vamos mandar para o Bahia Notícias que todo mundo pega. Então, o Gazeta do Município agradece. Vocês estão antenados aí na Bahia toda. É um site que cresce a cada dia. Conheço muita gente que está aí. Trabalhei com muita gente, ao lado de muita gente aí, com o Celestino, nas polêmicas e demoradas coletivas de Valdir Pires, naquele tempo que eu cobria política na Assembleia Legislativa, no Centro Administrativo, cobria Prefeitura, Câmara Municipal, enfim, a minha atuação. Já trabalhei na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal de Salvador, fui assessor de vereador, fui assessor de deputado, enfim, é uma jornada longa, e vocês estão de parabéns por como diria um amigo meu, jornalista, Josalto Alves, que você deve conhecer, por essa pleia de notícias, de entrevistas que vocês fizeram aí nos diversos núcleos da Bahia, regionais da Bahia, abordando os diversos modos viventes de cada um, tá bom? Obrigado, e em breve eu estarei divulgando aí também, estarei lançando outro livro, que é Os Sabores por Onde Passei. É um novo livro que eu estou planejando aqui, aliás, já estamos executando esse livro. Lancei esse ano o livro Além
Além do Farol, que é um livro que retrata a história de uma pessoa que viveu durante 30 anos na praia de Subaú, uma praia que eu frequento há mais de 20, e ele viveu há mais de 30 anos lá. Esse ano nós vamos descobrir sabores que a Bahia tem. Os políticos não estão viajando para descobrir as estatísticas e conversar e abraçar e beijar o povo. Nós vamos comer e viajar e relatar as receitas deliciosas do que a Bahia tem. E eu espero que o Bahia Notícias noticie em breve esse nosso livro para que a gente possa estar disponibilizando esse livro para todo mundo. Opa, vai ser um prazer, Vanderlei. Vai ser um prazer. Pode mandar a informação para a gente perto do lançamento que nós vamos ter o prazer de divulgar. Pois é, muito obrigado também você que acompanha e acompanhou todas essas entrevistas com comunicadores, blogueiros, jornalistas de todo o estado. Tentamos aí fazer um apanhado, né? Não temos ir em todas as regiões do estado da Bahia, porque na verdade são 27 territórios de identidade. Fomos até a metade, mas conversamos com comunicadores com produção ativa, com conhecimento sobre essas regiões, e acredito que nós demos aí um pouco de informação para você que acompanha o Bahia Notícias, que nos dá essa audiência, para que você escolha melhor os representantes e que a gente possa votar melhor e, quem sabe, resolver as pendências de cada região do estado. Muito obrigado e acompanhe os outros episódios já disponíveis no nosso site. Eu sou Francis Juliano e na técnica Paulo Vitor Nadal, sempre ele, Paulinho.